Olá, meu nome é Ulisses Guerra, sou jornalista, professor e fundador do blog meufilhonaescola.com.br, que tem como objetivo auxiliar pais no sentido de como ele cuidar da orientação de seus filhos na escola, ou seja, melhorar a aprendizagem de seus filhos na escola. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo 1, que é sobre as pseudos pesquisas em educação, e o tema dessa aula de hoje vai ser os pseudos estudos de causa, ou seja, os estudos de casos que deixam dúvida. Primeiro vou explicar a você o que é um estudo de caso. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, geralmente você se apoia nas fundamentações teóricas e em seguida você, como forma de aferir aquelas informações, ou seja, aquelas teorias, aqueles conceitos que você leu nos teóricos que vão fundamentar a sua pesquisa, você faz um estudo de caso, uma comparação, para citar ali, você aferir até que ponto as afirmações daqueles teóricos têm fundamentação ou eles não são divergentes ou não fazem sentido. Então, no campo da educação, e aí vou citar, preste atenção, eu estou falando dos pseudo-pesquisadores, não é das pesquisas coerentes, que em outro vídeo eu vou mostrar a vocês como é que é feita uma pesquisa científica séria, com rigor, não uma falsa pesquisa. Então, geralmente, o que acontece? Esses pseudos especialistas, pesquisadores que se tornam especialistas, geralmente eles se tornam palestrantes, gostam de dar palestras em prefeituras, escolas públicas, particulares, lá se vai. Esses camaradas bem famosos. Então, eles, bem aí conceituado, bem conhecido, palestras caras de 10, 12, 15, 20 mil reais, que eu acho que vocês já ouviram falar em algum caso desse. Né? Parece que já apareceu algum caso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, já deve ter aparecido um caso desse aí. Não tenho lembrança bem, mas eu acho que já deve ter aparecido. Então, esses camaradas, eles escrevem os livros e ali cita casos, ele cita casos como se tivessem vivenciado na vida prática. Eu me lembro de um palestrante desse, aí eu comprei um DVD, uma coleção de DVD, e quando eu estava assistindo a palestra dessa, aí ela disse assim, olha, é importante você estabelecer regras dentro da sala de aula, e ela disse, um dia eu estava fazendo a leitura, contação de história, e chegaram 2 alunos meus, e eu disse, ela disse, fica aí na porta, vocês vão ficar aí esperando que eu termine a história, quando terminar, vocês entram e assistem o final da aula, e me contam o que foi a história. Então, realmente, ela disse isso, e eu fiquei, aí eu disse, rapaz, finalmente eu comprei um vídeo legal, porque essa senhora, essa professora aqui, essa mestra aqui, realmente tem experiência em sala de aula. Só que eu fui assistindo, depois eu fui lá no Google, no velho Google, pesquisar a biografia dessa pessoa. Essa pessoa não era criança, ela não estava se dirigindo para criança. Ela era professora de didática da USP em São Paulo, e estava dando aula para alunos de pedagogia, e os meninos que ela disse que tiveram que assistir as palestras na porta eram exatamente alunos dela de pedagogia da USP, pedagogia ou letras, não sei porque mistura, né, dependendo dentro da universidade, pega alunos de várias determinada disciplina, às vezes você pega aluno de várias disciplinas. Então, às vezes até de direito, né? Direito e medicina, dependendo da disciplina. Então, estes eram os alunos dessa palestrante. Mas isso não fica interessante, que isso não é exclusivamente desse palestrante, mas eu vou citar, às vezes, essas coisas fundamentadas, e eu vou, me desculpe aqui, os que gostam de Paulo Freire,
Mas eu tenho um referencial que é bastante duvidoso. Paulo Freire cita, num livro que ele escreveu, um livro chamado Professor Sim, Tia Não. É um livro bastante interessante, assim, na questão da conscientização dos professores lutar pelos seus direitos, só que o Paulo Freire, ele se arriscou a enveredar nesse caminho da questão da disciplina, e Paulo Freire conta aqui que quando ele era criança, quando ele era aluno, deveria ser do ensino médio, talvez, fundamental médio, mas deve ser do ensino médio. Tem uma professora de geografia que não tinha domínio qualquer sobre a aula, os alunos faziam uma verdadeira bagunça. E eu vou ler aqui um textozinho que é que o Paulo Freire escreve na página 76. Me lembro de mim, mesmo adolescente, olha, então era ensino fundamental, e do quanto me fazia mal presenciar o desrespeito de nossos professores, revelava de si próprio ao ser objeto de chacotas de grande parte dos alunos, sem nenhuma condição para impor ordem. Sua aula era segunda de manhã, e ele já... então era ele, é um aluno, é um professor, viu? Já entrava vencido na sala, onde a malvadez de alguns adolescentes o esperava para fustigá-lo, para maltratá-lo. Ao terminar o seu arremedo de aula, ele não podia dar as costas aos alunos e marchar para a porta. A voz estrondosa cairia sobre ele, pesada e arestosa. E isto devia gelá-lo, ou seja, ele ficava pálido. No canto da sala onde me sentava, via-o pálido, diminuído, recuando até a porta, abrindo rápido, sumia envolto na sua insustentável fraqueza. Olha, o que eu acho interessante é que Paulo Freire disse que isso aconteceu quando ele era adolescente. Certamente era adolescente porque estava no ensino médio. Naquela época, ensino médio, não sei, então lembra, ele não diz aqui como era a classificação, porque ele sofre várias variações. Quando eu estudei, era até segundo grau, né? Não sei como é a situação da época de Paulo Freire. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, ora, Paulo Freire tem idade de ser meu avô ou talvez bisavô. E eu, quando era aluno, não vou dizer nem do ensino médio, do ensino fundamental, menor e maior, estudei em duas escolas. Escola Municipal lá em Jucurutu, Antônio Batista, Grupo Escolar Antônio Batista, e Escola Municipal Nilman Queiroz, no ensino fundamental 2. Então, isso em 73, 74, 75, no máximo, foram 3 anos. Isso naquela época, o aluno que agisse dessa forma, não, ele não chegaria a agir dessa forma aqui, não. Não existia professor que fizesse, que o aluno fizesse bem que entendesse. No meu tempo, só para você ter uma ideia, no meu tempo, se por acaso eu fizesse um décimo disso, eu praticasse, eu bastaria olhar para a professora e fazer um risozinho malicioso, ou então dizer alguma coisa, a professora ou professor, ela pedia que eu pegasse meu caderninho e fosse conversar com a direção. Nessas escolas não existia inspetor, nem coordenação pedagógica. Era somente o diretor sentadozinho lá na sala e o professor em sala de aula. E se eu não pegasse meu caderninho e fosse lá direto na direção, isso era muito mais pesado para mim. Que o aluno que não era doido ia lá conversar com a direção. Chegando lá, eu acho que dificilmente o aluno voltava para a sala de aula. Geralmente era 1, 2, 3 dias de suspensão. Se isso se repetisse, o aluno seria automaticamente desligado da escola. E isso foi 73, 74, 75. Ora, no período de Paulo Freire, não existia esse estado de coisa. Eu não sei de onde ele tirou essa conversa. Eu tenho muita dificuldade, a não ser que eu esteja redondamente equivocado. Agora, o que eu acho que Paulo Freire está falando aqui é sobre, talvez na época que ele foi secretário de Educação do governo de Luiz Erundina. Talvez era a situação, que foi nos anos 80, da situação que se encontrava a escola pública na capital paulista, em São Paulo, na grande São Paulo, já com essa série de problemas. Agora o que eu quero dizer é porque isso ele vai
Esses casos eles são colocados no livro, eu não vou citar, tem outros. Eu tenho, se eu for citar aqui, tem dezenas de casos, porque eu já gosto de comprar DVDs e livros que contam essas pérolas. O que acontece? O pior é que isso cai na cabeça das pessoas e acha que é um fato verdade. E Paulo Freire, mais adiante, vai dar a liçãozinha nesse livro aqui, ele orienta bem direitinho como alguns, naquela jeito bem ufanista dele falar. Aí me desculpa, porque eu realmente eu gostava muito de Paulo Freire, e até a questão de conscientização política. Eu acho que ele foi bastante interessante na formação política. Basta dizer que Paulo Freire foi um dos teóricos que foram responsáveis pela ascensão do Partido dos Trabalhadores para chegar ao poder. Por quê? Porque eles acreditavam que realmente uma das saídas era você dar que o homem simples, o trabalhador, o homem simples chegasse ao poder. Eu não quero entrar nesse meta, que é outra coisa, e eu vou dizer a você que eu tenho, mais na frente eu vou falar outra coisa, até porque eu participei ativamente disso, eu fui militante político na juventude, eu participei do movimentos eclesiais de base, da pastoral operária, e conheço muito bem o discurso de Paulo Freire, o discurso, vivenciei isso, aquilo, fui missionário desse discurso. Então, eu quero dizer o seguinte, que esses casos são colocados como se fosse um estudo de caso, e a gente tem... e aí é repassado. Isso faz até acreditar. Eu me lembro que quando eu fui, como eu disse, minha primeira formação foi jornalismo, a segunda, eu me apoiava muito nesses livros desses camaradas aí, e lia, e eu pensava o seguinte, a minha ideia que tinha, olha, eu via o meu tempo de educação na época da infância e da adolescência, que os camaradas realmente eram ditadores, não é o professor do dia de hoje, eram ditadores ali, e a gente, às vezes, o aluno tinha razão, o aluno queria, às vezes, uma simples pergunta, você fazia uma simples pergunta, determinado professor bastante aristotélico, militar, essa concepção bem conservadora positivista, ele dava um verdadeiro... deixava você jogar para o escanteio. Ali era uma coisa. Agora, o que está acontecendo hoje em sala de aula é totalmente diferente. E não com essa... Se você for colocar em prática o que esses especialistas falam, todo mundo está vendo que está sendo colocado em sala de aula, eles não dão resultado. Eu digo isso porque sou professor de ensino religioso, já dei aula em várias escolas de Natal e de cidades vizinhas aqui dentro de Natal. Se eu for contar o número de escolas e de salas de aulas que eu perambulei, eu acredito que são mais de 70 salas de aula, e dificilmente a gente vê um professor que consiga ministrar, trabalhar o conteúdo como realmente fosse de fato. Claro que tem aqueles que tentam... se eu disser isso, eles dizem que não, vão querer dizer que eu estou faltando com a verdade, que não sei o quê, mas não é isso. Não é isso. A gente vê, se você entra numa escola, se tiver 12 salas de aula, você dificilmente vê, aí você escuta o barulho, você vê a dificuldade. Claro que os professores de ensino fundamental menor, aquele professor polivalente, aquele que eu chamo polivalente, aliás, aquele professor que fica com o aluno às 4 horas, que ele tem um universo de 25, 30, 35, 40 alunos, aquele professor, alguns ainda conseguem administrar melhor, mas os professores de disciplina específica é muito difícil, com exceção dos professores de educação física, que depois eu vou fazer outro vídeo falando a esse respeito. Então, gente, eu vou encerrar essa palestra por aqui. Caso você tenha gostado e queira dar um joinha, eu fico agradecido. Se puder compartilhar, vai ser muito bom para mim, porque isso vai esse meu trabalho vai chegar a outras pessoas, a mais pessoas. E se quiser, vou colocar aqui um comentário, pode ficar à vontade. Fique à vontade para comentar, comente aquilo que você bem entender. Desde que não seja um comentário que queira somente... digamos assim, bagunçar, né? Que não tenha, mas se é um comentário construtivo, pode ficar à vontade. Pode comentar o que você bem, se você achar que realmente esse comentário é construtivo. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula.